Vídeo que eu vou colocar para vocês aí é uma homenagem que eu faço aos petistas, ao PT que não conhece a sua própria história. Vai aparecer diversos vídeos contando a sua própria história nesse tempo que vocês já estão no poder, que fizeram muito pelo nosso país, desgraçando nossa sociedade, tirando todo o sentimento de moral e de ética dela, tá bom? Aos petistas que não conhecem nada sobre a sua própria história. É uma homenagem minha, tá? Pra vocês conhecerem sua própria história. Vai estar esse vídeo vai ser colocado aí. Qual é a sua ideologia? Falada por vocês mesmos. Pelos grandes líderes do PT. O maravilhoso Lula, né? O herói. Igual o Hugo Chávez. Igual ao nosso amigo de Cuba, né? Que matou 100 mil pessoas sem direito de defesa. Fidel Castro, ó, gente boa demais, cara, é excelente pessoa. Assista o vídeo aí que vocês vão gostar de ver. Principalmente os petistas, tá? Porque quando for condenado, vai saber o porquê. Vocês vão saber o porquê que está sendo condenado. Por Deus, tá? Porque aqui nós temos que lutar, mas a justiça verdadeira será feita naquele dia. Beleza? Fiquem com Deus aí. Criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, tão emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Claro.
E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque... Lula, lamentablemente te queda 1 año y 3 meses de gobierno. Pero bueno, no importa. Yo sé que Dilma ganará. Es mi candidata, digo yo. No quiero meterme en las cosas internas de Brasil. Eu vou ajudar a eleger a minha sucessora nesse país. A minha sucessora nesse país. Você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, e eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque o governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataron al número 2 de la FARC, Raúl Reyes. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. A aliança do eixo Chaves, Fidel e Lula. que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, e eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque... Na viagem a Cuba, o presidente Lula teve um encontro reservado com o presidente licenciado Fidel Castro e afirmou que a recuperação do líder cubano é surpreendente. E eu penso que Fidel está pronto para assumir o papel político que ele tem em Cuba e assumir o papel político que ele tem na história do mundo globalizado e da humanidade. Isso é no mínimo uma piada de mau gosto. O presidente Lula disse no Uruguai que o Senado deve aprovar amanhã a entrada da Venezuela no Mercosul. A promessa arrancou risos dos participantes da cúpula de presidentes do Mercosul em Montevidéu e até do presidente Hugo Chávez. Companheiro Chávez, finalmente amanhã o Senado Federal no Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. Isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Forte abraço no meu companheiro Hugo Chávez. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda. A aliança do eixo Chaves, Fidel e Lula. Isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Porque... Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária a intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Desde o mais elementar sentido de propriedade, no campo ou na cidade, até a fundamental liberdade de expressão. As bizonhas atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. E pensava-se que o tal Programa Nacional de Direitos Humanos só criava atrito com o Ministério da Defesa e os militares, mas agora se percebe que o estrago é mais amplo. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. Pelo que se destacou até agora, está eivado de propostas totalitárias já conhecidas. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados
Exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo. O MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Ó, senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Ah, isso não sai da cabeça dos comunas do Executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar de que o mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Os homens da sua confiança estavam envolvidos? Veja, não se trata de gente da minha confiança. Sabe, tem companheiros do PT preso, eu indiquei 6 pessoas da Suprema Corte que julgaram, sabe, e eu acho que cada um cumpre com o seu papel. Ou seja, o que eu acho é que não houve mensalão. O que eu acho, eu também não vou ficar discutindo a decisão da Suprema Corte. Eu só acho que essa história vai ser recontada. É apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu na verdade. Sabe? Eu acho que tem muita coisa para ser contada sobre esse processo, porque esse processo foi um massacre que visava destruir o PT. E assim? Sabe? E não conseguiram. Então... Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil, instituindo-se uma sofisticada organização criminosa com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares. Não houve mensalão. Nós temos que ter clareza que o projeto político é o principal. Se o projeto político é o principal é cuidar da PT. O exercício do mandato legislativo e do poder executivo é determinante para o PT hoje. Aqui também. No Rio Grande acontece isso. Falta 50%. Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, denuncia todo esse articulado panorama como representativo de um projeto de poder ideológico partidário. Nós temos um problema no país não resolvido ainda. Nós não somos um bloco político-social majoritário no país. Nós devíamos já ter 120 deputados e 20 senadores. Tem alguma coisa errada na nossa tática, na nossa estratégia. Nós temos um quarto do país e não conseguimos transformar isso. Nós batemos 17%, 16%. Do que resultou a progressiva perpetração de delitos em quantidades enlouquecidas. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de capitais, formação de quadrilha. Não houve mensalão. Estou assumindo que nós fizemos, nesse período de 2003, 2004, dinheiro não contabilizado. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2 é crime, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isto não é só, e isto não é pouco. Denominado Caixa 2 equivale à corrupção. Então, tudo mais que recebem para fazer aquilo que é do seu mistério é uma vantagem devida. Não se cogita sequer de Caixa 2 quando essa provisão é feita fora de época. E, em segundo lugar, quando a origem do recurso é pública, há uma pré-exclusão lógica, portanto, de qualquer ideia de Caixa 2. Os homens da sua confiança estavam envolvidos? Veja, não se trata de gente da minha confiança. Eu li num jornal esses dias
que ia ter uma nota de apoio ao Zé Dirceu, tem o meu aval. Fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem estar num país, num Estado de Direito, quando todo mundo cumpre a lei. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. Então nós temos que cuidar do partido. A corrupção deforma o sentido republicano da prática política, compromete a execução de políticas públicas, como as áreas da saúde, da educação, da segurança pública e do desenvolvimento do país. Esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana entre corruptos e corruptores, em comportamentos criminosos, devidamente comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar a atuação desses marginais do poder. Condeno o acusado José Dirceu pela prática dos crimes de corrupção ativa. Condeno também o acusado José Genuíno. Da mesma forma, condeno Delúbio Soares. O povo não está preocupado com isso, o povo está preocupado se o Palmeiras vai cair e se o Fernando Haddad vai ganhar.